Segundo a filosofia ocidental, a inteligência humana pode ser replicada e as funções cognitivas são suportadas por processos computacionais. Segundo Platão, toda a compreensão consiste em formar e manipular representações. Se os homens são inteligentes porque sabem usar a lógica, então temos que descobrir formas das máquinas inteligentes a usarem também. A inteligência artificial, IA, não é ficção científica. Já faz parte da nossa vida cotidiana, ou seja, quando recorremos a um assistente pessoal virtual para organizar as nossas atividades diárias, ou seja, quando os nossos telemóveis nos sugerem músicas de que podemos gostar. Para além de nos facilitarem a vida, os sistemas inteligentes ajudam-nos a resolver alguns dos maiores desafios a nível mundial, como tratar doenças, lutar contra as alterações climáticas ou prevenir ameaças à cibersegurança. A IA é uma das tecnologias mais estratégicas do século XXI. A Europa quer estar na vanguarda destes desenvolvimentos. Convém não esquecer que muitos dos avanços recentes nesta área devem-se a laboratórios europeus. Cerca de um quarto de toda a robótica para diferentes setores profissionais e industriais é produzida por empresas europeias. Muitas das aplicações da IA já entraram no nosso dia a dia, desde traduções automáticas, sugestões de serviços, reconhecimento de objetos em imagens, e o número de aplicações aumenta todos os dias em todas as áreas de atividade. Existe uma forte concorrência global nesta área, opondo o GUA, a China e a Europa. Para a Europa, uma das principais preocupações prende-se com a maneira de abraçar as oportunidades oferecidas pela IA de uma forma centrada no ser humano, ética, segura e fiel aos valores fundamentais europeus. Como qualquer outra tecnologia, a inteligência artificial acarreta alguns riscos. Claramente, não podemos permitir que a nossa privacidade seja violada ou os algoritmos sejam usados para discriminar. Contudo, também é uma oportunidade para tornar as nossas sociedades mais responsáveis a nível social e ambiental, através de sistemas de regulação, dos sistemas de verificação e de controle público. A inteligência artificial também vai trazer mudanças substanciais ao mercado de trabalho e à sociedade como um todo, apresentando um sério desafio às autoridades públicas no que diz respeito à reorganização da mão de obra e à possibilidade de assegurar que os benefícios não servem apenas para algumas pessoas. Ninguém pode ser deixado para trás. Os pontos fracos da inteligência artificial são que a inteligência humana pode ser, no melhor dos casos, replicada. Algo é artificial porque é fabricado, então as máquinas inteligentes são objetos que realizam pensamentos de modo diferente do que aqueles que os seres humanos fazem, com margem de erro. Um dos métodos para avaliar a inteligência de uma máquina em relação à inteligência do ser humano é o teste de Turing, que consiste em escolher duas salas. Numa sala está o ser humano e noutra sala está a máquina. A terceira pessoa, o interrogador, ficará fora no corredor das duas salas e fará uma série de perguntas para chegar a uma conclusão. Qual é que é a máquina e qual é que é o ser humano? No final, a base de dados indicará quantas pessoas erraram e quantas pessoas acertaram, e depois da análise desses dados, toma-se a conclusão se o ser humano ainda consegue ser enganado só pelo ser humano ou também pela máquina. Em princípio, as pessoas costumam acertar sempre, mas o teste também não está muito desenvolvido e é apenas para dar uma ideia. É uma simulação. Por exemplo, o filme Ex Machina. Os questionamentos acerca do pensamento das máquinas e da consciência humana atravessam praticamente todo o filme, levando também em consideração as implicações éticas que surgem com a evolução da tecnologia digital e da internet. Além disso, os personagens explicam detalhadamente o teste de Turing, que é importante para o entendimento da inteligência artificial. Nesse aspecto, o filme é praticamente uma aula sobre esse tema. Ava, a androide do filme, foi projetada para usar estratégias de sedução. Este seria então um nível mais avançado do teste de Turing, onde a máquina não apenas tenta enganar o homem, como também faz com que ele se envolva emocionalmente. Toda a narrativa do filme
É praticamente um teste de Turing, tanto para as personagens quanto para o próprio espectador. A relação homem versus máquina tem sido um dos temas recorrentes do cinema, principalmente na ficção científica, e esta relação também é uma preocupação da filosofia contemporânea. No filme, acabamos nos envolvendo com o drama de Ava, o que acaba demonstrando nossa tendência de humanizar as máquinas. Caleb chega a pensar se ele mesmo não é uma máquina programada para pensar que é um ser humano, o que não chega a ser uma dúvida tão absurda. Fatalmente, questionamentos desta natureza surgirão quando a IA avançar um pouco mais. A possibilidade de criar sistemas mais inteligentes que o homem seria um perigo para a sobrevivência da humanidade, pois sempre nos consideramos a espécie superior. Estes sistemas são criados apenas para realizarem tarefas que o ser humano já realiza gastando muita energia e tempo. Com a existência de inteligência artificial, o homem tornava-se num ser extremamente frágil, sem ter objetivos na vida para realizar. As máquinas faziam todas as atividades na área do trabalho. Concordo que, por mais que o computador seja programado para se parecer com o homem, teremos sempre de considerar que esse mesmo foi o que construiu o novo ser. Mesmo que o nosso cérebro fosse substituído por filamentos de sílica que preservassem as funções do cérebro, isso não significa que exista inteligência artificial, pois a nossa inteligência nasce no feto das nossas mães e vai desenvolvendo ao longo dos anos.